No mundo criado por Naoya, o Japão é o país número 1 em incidentes com kaijus. Existem diversas variações desses monstros, sendo os Honjus, kaijus principais, e os Gyojus, que são kaijus auxiliares, os menores que aparecem logo depois do ataque principal. O trabalho da tropa de defesa é dar conta desses monstros antes que civis sejam atingidos, enquanto o setor da limpeza retira os restos mortais e direciona cada parte do monstro para um setor da indústria local. A idade máxima para entrar na tropa de defesa foi aumentada para 33 anos, o que fez com que o nosso protagonista, Kafta Hibino, de 32 anos, tivesse uma última chance para entrar na equipe e se tornar tão conhecido quanto Mina Ashiro, o principal nome da tropa atualmente, e com 27 anos é o personagem humano mais forte do mangá, até agora. Entre monstros gigantes, novas descobertas sobre esses seres, amizade e comédia, a história se desenrola saindo do clichê de evolução rápida do protagonista. O autor, por si mesmo, já constrói muito bem cada personagem, e não faz os personagens secundários como uma muleta, entre aspas, para o protagonista. Pelo contrário, mesmo no mangá já estando no capítulo 68, até o momento desse vídeo, o que vemos é uma evolução de todos os nomes que apareceram, tendo personagens femininas com muito destaque e verdadeiramente fortes, sem malabarismo para torná-las fracas quando convém. Kafta terá uma árdua jornada pela frente para realizar o seu sonho de ser um soldado e para entender o que está acontecendo com ele ao longo dessa história. Apesar de parecer mais uma obra shonen como qualquer outra, Kaiju 8 tem vários pontos que fazem dele um diferencial. Aqui, o protagonista não é um jovem super habilidoso que só precisa lapidar seus talentos, mas sim um homem de 32 anos que já fracassou muitas vezes na vida e se conformou com uma vida simples, no serviço de limpeza pública, limpando os restos mortais de kaijus. Kafta é o principal personagem da série, e ainda criança ele jurou se tornar um membro da tropa de defesa, ao lado da sua amiga de infância, Mina Ashiro. Aos 32 anos, ele já havia desistido dessa ideia, após nunca conseguir passar nos testes, para se tornar um membro da tropa. Mas tudo mudou ao conhecer um jovem de 18 anos chamado Reno Ishikawa. Reno deseja entrar para a tropa, e estava trabalhando na limpeza, enquanto ainda não passava pelos testes. O trabalho no setor de limpeza, apesar de não ser tão ovacionado quanto o da tropa de defesa, é tão importante quanto. Os caçadores matam os kaijus, mas seus corpos gigantescos ficam jogados pela cidade, para que a equipe de limpeza retire o cadáver gigantesco do local. É um trabalho que pode durar semanas para ser feito. A relação de Kafta e Reno é bem difícil no começo, afinal, um jovem não aceita o fato de que seu colega de trabalho tenha desistido de um objetivo, mas após um incidente envolvendo os dois, um Yojo, ambos se tornam amigos, mas acaba acontecendo algo. A próxima parte pode conter spoiler, caso você não queira, pule para o tempo que está na tela. Enquanto ambos estavam hospitalizados depois do incidente, Kafta acaba se transformando em um kaiju, mas ele acabou se tornando um kaiju humanoide ultra poderoso e com consciência. Isso poderia ser bem assustador, mas o autor fez questão de tornar esse momento divertido e engraçado para quem está consumindo a obra. Por fim, a história que acompanhamos é um Kafta tentando pela última vez se alistar na tropa de defesa, só que agora ele esconde o fato de que ele é um kaiju. Quais são os personagens de Kaiju 8? Como já foi dito antes, cada um dos personagens tem sua própria jornada, muito bem direcionada e desenvolvida, ao mesmo tempo que sofrem problemas, cobranças e inseguranças reais, que nos causam uma identificação genuína. Por exemplo, Kafta ele é o nosso protagonista e vive uma vida de conformismo e frustração. Apesar de estar estável financeiramente, aos 32 anos ele não estava satisfeito com a sua vida profissional, e isso o deixava profundamente triste quando refletia sobre ela. Ele não está longe de ser o melhor da tropa dos cadetes, nunca havia passado em outras tentativas, e agora precisa provar para si mesmo de que é capaz. Reno Ishikawa é um jovem prodígio que entrou na tropa de defesa em sua primeira tentativa, e apesar de inicialmente parecer um jovem calado e sério, ele foi responsável por sempre motivar Kafta a não desistir. Sua vontade de alcançar seus objetivos é tão grande que ele não se preocupa com a própria integridade física, mas não significa que ele não seja tão inseguro quanto um garoto de 18 anos. Ikuro é a filha de um dos comandantes, Oisal, um prodígio, sendo a melhor da turma onde estudou e também a melhor cadete dessa tropa de iniciantes. Ela pode parecer mesquinha à primeira vista, mas o seu passado é bem triste. Após perder sua mãe, que também era uma soldada, e morreu como heroína, seu pai acabou se fechando, e Kikuru viu na tropa uma forma de se manter perto do desejo de sua mãe, e de alguma forma chamar a atenção de seu pai. Por trás da pose de Durona, Shinomiya já sofreu muito sozinha. Mina Ashiro é a capitã da 3ª divisão da tropa de defesa e não sabemos muito sobre ela, além de ser uma amiga de infância de Kafta e ter uma carreira militar genial para sua pouca idade. Ela é a única capaz de liberar 96% do poder do seu traje de combate e é a responsável por neutralizar inúmeros kaijus ao longo de sua carreira. Apesar do seu foco e determinação, ela só seguiu essa carreira após ter sua casa destruída em um ataque de kaiju, ainda na infância.